Tão inquieto quanto o mar revolto estava o coração de Mary Baker, a jovem membro de uma igreja evangélica em Illinois. Seu único e querido irmão buscava longe de casa a cura para a mesma doença que havia causado a morte de seus pais. Mas não resistiu. Partiu sem que Mary pudesse vê-lo pela última vez. A angústia no coração de Mary consumiu a sua fé, que dizia para si mesma que Deus a havia abandonado. Mas a voz do bondoso Pai acalmou a terrível tempestade do seu coração e trouxe conforto à sua alma. O testemunho de Mary tornou-se conhecido por todos ao escrever, a pedido do Dr. Palmer, pastor da sua igreja, a letra para uma canção cuja mensagem era Cristo que restaura a tempestade. Esta serva jamais voltou a duvidar de seu Senhor e Salvador, e com gratidão e fé inabalável, usou seu testemunho em forma de canção para levar o Evangelho de Cristo para onde quer que fosse. Assim nasceu o hino Mestre, o Mar se Revolta, que, musicado pelo pastor Palmer, percorreu diversos lugares e alcançou milhares de corações para Jesus, para a honra e glória dele. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se tira que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu andar. Sossegai, sossegai, sejam encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, que leva o mestre do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, e a dor que perturba minha alma de embora vem me acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço, ó mestre, te rogo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu andar. Sossegai, sossegai, sejam encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, que leva o mestre do céu e mar.
escolhi. Não temas, mas esforça-te, assim diz o Senhor. Minha mão estendida para ti, por onde quer que fores, não te deixarei. Minha paz eu te dou, não te deixarei, diz o Senhor. Minha paz eu te dou, não te deixarei, diz o Senhor. A terra prometida te darei, a árvore da vida te concederei. Rios de água viva fluirão, e o meu imenso amor no teu coração. Minha paz eu te dou, não te deixarei, diz o Senhor. Minha paz eu te dou, não te deixarei, diz o Senhor. Não te deixarei, não te deixarei, diz o Senhor. Não te deixarei, não te deixarei, diz o Senhor. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Pois o teu sangue
Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando início à nossa programação do domingo à tarde, essa programação às 15 horas que nós temos aos domingos, com a participação de irmãos de todo o Brasil que têm nos enviado seus vídeos, suas contribuições na forma de vídeos, para que nós possamos compreender melhor, ampliar o nosso entendimento acerca daquilo que foi trazido já na Escola Bíblica Dominical de hoje, e trazido de maneira maravilhosa para nós, a direção que o Senhor nos deu, a forma como o Senhor já nos falou e nos deu como ensino nessa manhã. Nós vamos dar início a essa programação da tarde para todo o Brasil. Nós vamos orar, vamos clamar pelo sangue de Jesus. Eu convido você que está assistindo essa programação a se colocar de pé para esse momento de clamor. Vamos orar. Senhor, clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus. Pedimos a Tua bênção, a Tua misericórdia sobre nós. Senhor, e que Tu estejas nos renovando a comunhão com o Teu Espírito nas nossas vidas para este momento em que estaremos aqui tratando, Senhor, da Tua palavra e da Tua doutrina. Assim pedimos, nos abençoa, nós oramos clamando pelo sangue em nome de Jesus. Amém. Todos podem se assentar. Nós vamos cantar um louvor ao Senhor. Vamos adorar o Senhor com um hino. Nesse momento, vamos estar vivendo a experiência da comunhão. Nós não estamos aqui simplesmente assistindo, eu reforço essa informação que sempre estamos dando. Não estamos aqui simplesmente assistindo a um vídeo, estamos participando de um culto, de um momento de comunhão. Então nós vamos louvar ao Senhor agora com um hino e na sequência, então, trataremos da primeira pergunta que foi trazida na Escola Bíblica Dominical dessa manhã. Vamos louvar ao Senhor. Cantarei as misericórdias do Senhor. Cantarei as misericórdias do Senhor, reveladas em Jesus, cuja morte lá na cruz nos tirou da perdição com eterna salvação. Cantarei as misericórdias do Senhor. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, irmãos, nós temos aqui hoje participações de irmãos de diversos lugares do Brasil, como aliás todos os domingos nós temos experimentado aqui. Tem sido uma bênção, os irmãos têm falado sobre isso, sobre essa diversidade, de estados, de lugares diferentes e da participação dos irmãos de diversos lugares do Brasil. Isso é uma alegria para nós, porque são irmãos nossos que nós passamos a conhecer e que estão no mesmo posicionamento, na mesma doutrina, no mesmo entendimento daquilo que a palavra de Deus nos ensina e daquilo que temos vivido, sobretudo na Escola Bíblica Dominical. E nós vamos então para a primeira pergunta. Nós vamos ler a primeira pergunta e depois nós vamos ouvir a participação dos irmãos que enviaram os vídeos para responder essa primeira pergunta. Vamos lá, a primeira pergunta está aqui na tela, diz o seguinte, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, a doutrina de salvação está bem clara. Então essa é uma afirmação na primeira carta do apóstolo Pedro. Aí vem a questão que é proposta. Defina A, o que é eleição, B, o que é presciência, C, o que quer dizer a expressão em santificação. Então essa é a pergunta. E para trazer as respostas a essas questões que foram colocadas aqui, esses itens que foram apresentados, nós vamos ter hoje uma participação daqui, da Grande Vitória, da cidade de Vitória, da Igreja da Enseada do Suar. Então, nós sempre temos participações de irmãos de diversos lugares, até muito distante de nós aqui no Brasil, mas hoje teremos, então, a participação nessa atividade, nessa programação da tarde, dos nossos irmãos aqui de Vitória, da Igreja da Enseada do Suar. São os jovens, são 3 jovens, Vitória Bressan, Egídio Médici e Nínive Siqueira, todos 3 jovens da Igreja da Enseada do Suar. E logo após a participação dos jovens, nós vamos ter uma palavra do pastor dessa igreja, que é o pastor Sérgio Souza. O pastor Sérgio Souza está sempre conosco na programação para a televisão do Anunciando o Evangelho Eterno. Ele vai, então, concluir
a abordagem ou as abordagens que os irmãos jovens vão fazer. Vamos então assistir às participações. A eleição é um ato de Deus que elegeu o homem para a salvação. Em Efésios capítulo 1, versículo 6, diz que a eleição é fruto da graça. Nós fomos escolhidos por Deus para adorar e engrandecer o seu santo nome. Deus conhece a cada um de nós. E não somos merecedores, mas graciosamente o Senhor providenciou uma forma onde todos podem alcançar a comunhão perfeita e eterna em seu reino. A eleição em Cristo Jesus. A expressão santificação é viver conforme a vontade do Espírito Santo, o caminho que o Espírito Santo nos revela, que é Jesus Cristo, e viver dentro de suas limitações. Assim como em 1 Tessalonicenses 4, versículo 7 diz assim: porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Ou seja, nós não vivemos conforme os costumes deste mundo, mas nós somos separados para viver em santificação, conforme a doutrina que nós aprendemos, que nos é revelada pelo Espírito Santo através da palavra. Presciência significa conhecer antecipadamente, e esta é uma característica de um dos atributos de Deus, a onisciência. Nós vemos através da palavra que a presciência antecede o ato da eleição. Isso porque a eleição não foi um plano secundário por causa da desobediência do homem. O nosso Deus não foi surpreendido pelo pecado original, mas por sua presciência planejou a nossa salvação em Cristo antes da fundação do mundo. Com isso, nós identificamos que o primeiro ato de benevolência de Deus para conosco foi pré-conhecer-nos, e tal presciência foi a base para todas as outras bênçãos, como está escrito em Romanos 8:29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O Senhor nos conhece antes de nascermos, conhece todas as nossas escolhas. Isso é presciência. Nós só tomamos conhecimento do ato da eleição quando o Senhor nos chama, quando Ele se revela a nós e Ele nos dá o livre-arbítrio para escolhermos atender o seu chamado. Conforme nós ouvimos, os nossos jovens falaram num assunto que eu vou resumir numa expressão: salvação como ato e processo. A pessoa tem um encontro com Deus pela fé em Jesus, é selada pelo Espírito Santo, aceita o chamado e começa um processo que deve se dar em santificação do Espírito Santo. Ou seja, eu fui salvo um dia, mas eu tenho que confirmar minha salvação amanhã e depois e mais adiante, até Jesus voltar. A paz do Senhor. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado aos irmãos, a Vitória, o Egídio, a Nínive, jovens da Igreja da Enseada do Suá, e também ao companheiro pastor Sérgio Souza. Muito obrigado pela participação de vocês, pelo carinho em ter enviado os vídeos para essa programação. Vamos cantar mais um louvor, vamos adorar ao nosso Deus com mais um hino e depois voltamos com a segunda pergunta que foi trabalhada na Escola Bíblica Dominical de hoje pela manhã. Profundos vales eu terei de passar, e muitas lutas eu terei de vencer, mas sei que só eu não estou, comigo estás ao meu redor, a tua graça me satisfaz. Se um dia acaso triste eu me encontrar, se solitário no deserto a caminhar, então ali me falarás e a tua mão me estenderás, mostrar-me-ás a celeste mansão.
a tua graça me susterá. Pois fraco sou, sem ti não posso caminhar. Revela-me o teu amor, com tua mão vem me guiar, pois junto a ti sempre quero estar. Revela-me o teu amor, com tua mão vem me guiar, pois junto a ti sempre quero estar. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao nome do Senhor, ao nome do Altíssimo. Que coisa maravilhosa. Muito bem, meus irmãos, nós vamos agora para a segunda pergunta que foi trabalhada nesta manhã e as respostas enviadas pelos nossos irmãos. Vamos então ler a pergunta 2, que foi apresentada na Escola Bíblica Dominical, que diz o seguinte: destaque a operação da Trindade no texto mencionado em 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, que é o texto básico que foi trabalhado em toda a Escola Bíblica Dominical. Então agora nós vamos ver a operação da Trindade nesse texto. E para responder a essa pergunta, nós teremos a participação agora do Nordeste do Brasil, ali de Pernambuco, de uma cidade do interior de Pernambuco chamada Custódia. E nós temos para trazer a resposta a essa questão a participação de uma senhora, a nossa irmã Isamara Leite Claudino, lá de Custódia, e também o pastor da igreja lá de Custódia, que é o pastor Eduardo de Lucena Albuquerque. Vamos então assistir a participação dos irmãos que foram enviadas. Em 1 Pedro 1:2, que fala assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Aqui nós vemos a operação do Pai, porque nós fomos eleitos por Deus Pai, como a palavra nos fala, lá em Jeremias 1:5, que antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. E em santificação, nós vemos a operação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem nos santifica e quem nos convence de todo pecado. E em aspersão do sangue de Jesus Cristo, nós vemos a operação do Filho, porque é o sangue de Jesus que foi nos derramado para nos dar salvação. Uma breve contribuição para o tema dessa semana, a doutrina de salvação. O verso que estamos estudando, 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, ele fala que a eleição é segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Nesse verso nós podemos ver o Deus Pai representado como aquele que elege o homem, aquele que, como diz o salmista Davi, desde o ventre, ainda informe, o Senhor já o conhecia. Nós podemos ver a presença do Espírito Santo de Deus, quando em santificação é a figura daquele que santifica. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Podemos ver também no Evangelho do apóstolo João, quando o Senhor Jesus conversa com Pedro, e o Senhor diz: Pedro, quando você era mais novo, você cingia, você ia para onde queria. Mas quando já fores velho, você estenderá a mão e outro te guiará. Este é o tempo que nós vivemos. Um tempo onde tudo já passou, a igreja já vive mais de 2000 anos. Né? Muita coisa passou e agora é o tempo da igreja, do servo, estender a sua mão para que o Espírito Santo o guie no caminho que é Jesus. Por fim, queridos, nós podemos ver a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Foi a vida que o Filho, o Senhor Jesus, derramou ali na cruz. Ele aspergiu sobre todo aquele que crê a sua vida e a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos desfrutar desta tão grande salvação.
a paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado à irmã Isamara, obrigado ao companheiro pastor Eduardo. É uma alegria ter a participação dos nossos irmãos do Nordeste, né, de forma particular dos nossos irmãos do estado de Pernambuco, nessa programação. Meus conterrâneos de Pernambuco. Muito bem, vamos então cantar mais um louvor ao Senhor. Vamos adorar o nome do nosso Deus com mais um hino e na sequência voltamos com a terceira e última pergunta que foi trabalhada na Escola Bíblica Dominical dessa manhã. Sempre que quiseres, falarei contigo. Sempre que precisares, estarei à disposição para mostrar a ti o meu amor e dar-te a minha salvação. Sempre que quiseres, falarei contigo. Sempre que precisares, estarei à disposição para mostrar a ti o meu amor e dar-te a minha salvação. O meu amor por ti, ó Filho, é muito grande, tão grande que não podes nem imaginar. Por você eu dei meu único filho pra morrer naquela cruz, pra que você tenha vida em abundância. O meu amor por ti, ó Filho, é muito grande, tão grande que não podes nem imaginar. Por você eu dei meu único filho pra morrer naquela cruz, pra que você tenha vida em abundância, pra que você tenha vida eterna. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Como é bom estar na presença do Senhor, né? Que coisa maravilhosa. Domingo à tarde, nesse momento em que, por conta da pandemia, há restrições, e nós temos que orar, inclusive, pelos nossos irmãos que moram em lugares que estão sendo mais afetados nesse momento, os nossos irmãos do Norte, Amazonas, né, Pará, aquela região do Pará, Rondônia. Temos que estar orando pelos nossos irmãos ali. E nós estamos tendo a oportunidade, nesse momento em que há essas restrições, de estar ligados, cuidando das coisas do Senhor, da doutrina. Muitos irmãos têm participado dessa programação na parte da tarde, glória a Deus. Muito bem, nós vamos à terceira pergunta. Vamos ler então a pergunta que foi proposta e que trabalhada na Escola Bíblica Dominical dessa manhã. E a pergunta é a seguinte: na leitura do texto, 1 Pedro capítulo 1, verso 2, responda. Questão A: o homem pode negar o projeto de salvação? Questão B: quando? Quando, se ele pode negar, quando que ele nega o projeto de salvação? E agora nós vamos sair do Nordeste para o sul do Brasil, para o estado do Paraná. Nós teremos a participação aqui de um obreiro e de um pastor ali no estado do Paraná. O obreiro é o nosso irmão diácono Tercílio, ele é de Campo Mourão, no Paraná, e a participação do pastor Wagner Alcântara, que é de Umuarama, no estado do Paraná. Vamos então assistir a participação dos irmãos, os vídeos que nos foram enviados. O homem pode negar o projeto de salvação? A resposta é sim. E quando? Quando ele deixa a operação do Espírito Santo agir em sua vida, ele passa a ser guiado pela sua razão. Nesse momento ele deixa de ser servo do Senhor e passa a ser servo de si mesmo, porque o Senhor, ele nos elegeu,
antes ainda que nós existíssemos, para que nós seguisse na caminhada com o Senhor em santificação, separado. Quando nós deixamos de ser guiado pelo Espírito Santo, nós perdemos a bênção da salvação em nossas vidas. A pergunta é: o homem pode negar o projeto de salvação? Sim, pode. O texto lido aqui na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 2, diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para obediência. Então vejam vocês que a salvação é ato e processo. No processo, quando há uma interrupção nessa obediência que eu devo ter ao Espírito Santo, a minha submissão ao Espírito Santo, eu estou comprometendo o projeto de salvação para a minha vida. Logo, a salvação tão aguardada, ela não incide mais sobre a minha vida, porque eu rejeitei espontaneamente aquilo que Deus havia colocado sobre a minha vida. Toda a palavra, ela é repleta de textos que nos levam ao mesmo entendimento. O próprio apóstolo Paulo diz: eu acabei a minha carreira e guardei a fé. Portanto, ele concluiu o projeto que Deus havia estabelecido para a sua vida, em obediência ao Espírito Santo. Quando eu saio da obediência ao Espírito Santo, logo eu já não estou mais debaixo do governo poderoso de Deus. E novamente recai sobre mim a condenação anterior da qual eu já havia sido livre. Portanto, sim, o homem pode comprometer, ele pode negar o projeto de salvação para a sua vida. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer ao nosso irmão Tercílio e também ao pastor Wagner Alcântara, do estado do Paraná, pela participação, por ter enviado os vídeos para nós. Aliás, é interessante o cuidado, o carinho, a preocupação dos irmãos em gravar os vídeos, né? Nós conversamos ao longo da semana sobre essa programação e os irmãos prontamente fazem as gravações dos vídeos, preparam, enviam para nós. E isso demonstra a vida, a experiência de corpo que nós temos como igreja, de vivermos numa única direção do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, glorificamos o nome do Senhor por isso e pela participação dos irmãos. Muito bem, nós estamos chegando então ao final dessa programação, agora das 15h do domingo, com alegria que vivemos esse momento aos pés do Senhor. Estamos vivendo um momento de muitas restrições e temos a oportunidade de, à tarde, nas nossas casas, podermos participar desse momento, temos um conteúdo disponível para nós. E, aliás, eu quero chamar a atenção dos irmãos, convocar os irmãos, no sentido de estarmos orando pelos nossos irmãos das regiões que estão sendo mais afetadas nessa fase da pandemia. Nossos irmãos, sobretudo do norte do Brasil, do Amazonas, de Rondônia, do Pará, que estão vivendo um momento de maior crise, de maior dificuldade. Vamos orar, estar continuamente orando pelos nossos irmãos para que sejam preservados ali de todo o mal. Muito bem, vamos glorificar ao Senhor então, entregar no altar do Senhor esse período. Oremos. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Te glorificamos. Senhor, porque temos tido a Tua direção, o Teu ensino, e isso é maravilhoso para nós. Ouvir a Tua voz e saber qual a Tua vontade. E assim, Senhor, podermos vivê-la. E vivendo a Tua vontade, Senhor, viver também o projeto eterno de salvação. Agora pedimos que Tu abençoes a cada um de nós, nos despeças, nos prepares para o culto da noite, Senhor Deus, e que continuemos ouvindo a Tua voz, vivendo a Tua obra, Senhor, e tendo experiências maravilhosas contigo. Assim, no Teu altar entregamos esse período e em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo, repousem sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Jesus. Eu quero lembrar a você
que você tem uma ferramenta maravilhosa, notável de evangelização, que é o link do culto do domingo à noite. Aliás, de todos os cultos da semana. Esses links sempre estão disponíveis, são compartilhados nos grupos de WhatsApp, rapidamente chegam aos irmãos em todas as partes, os coordenadores recebem, passam para os pastores, por sua vez, para as suas igrejas. E você tem essa oportunidade de enviar esse link para alguém por quem você está orando. O Senhor nos chamou para pregar o Evangelho a toda criatura. E a nossa parte é essa de atender à voz do Senhor, ao chamado do Senhor e convidar. E você tem uma forma simples, objetiva, personalizada de convidar, que é através do envio do link pelo WhatsApp, para os seus amigos, colegas, enfim, você tem essa oportunidade. Ore ao Senhor, viva uma experiência com o Senhor na evangelização. Envie o link para que outras pessoas possam, então, receber a mesma bênção que nós hoje vivemos. Amém? Está assim encerrado esse período. Eu me despeço de todos com a paz do Senhor Jesus. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22, 17. A revista Maranata, com periodicidade trimestral, chega neste momento para informar aos membros da Igreja Cristã Maranata e à sociedade em geral as ações referentes ao anúncio do Evangelho no Brasil e exterior, ao fortalecimento da doutrina bíblica no seio da Igreja Cristã Maranata, bem como as ações sociais, missões, testemunhos e demais atividades que compõem o trabalho da instituição. Os assuntos abordados na revista Maranata estão organizados nos diversos temas, tais como a obra no Brasil, a obra no exterior, a missão Amazônia, escola bíblica dominical, trabalho de crianças, intermediários e adolescentes, organização e método, acessibilidade, ciência e fé, dentre outros. A publicação é feita pelo Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata.